Olá, alunos, aqui é a professora Juliana, da disciplina de Lógica de Programação. Estamos aqui para mais um vídeo de correção. Dessa vez, nós vamos corrigir o exercício 52 e 53 com as três estruturas de repetição que a gente viu aí no nosso curso. Então, aqui para começar, o enunciado do exercício 52 era: desenvolva um fluxograma que exiba a tabuada do 8. Então, fazer um fluxograma que vai conseguir exibir a tabuada de um número só. É claro que o 8 pode ser substituído por qualquer outro número e ainda assim vai funcionar a lógica apresentada. E aí o primeiro que a gente vai ver aqui é usando o laço para, ou o for, né, que seria lá dentro do C#. Então, nós temos duas variáveis, que vai ser o R, que vai armazenar o resultado, e a variável C, que vai ser nossa variável que vai funcionar como contador. Então, vamos começar com C valendo 1, aqui vai atribuir o valor 1, vai começar com 1, enquanto C for menor ou igual a 10, somando de 1 em 1. E aí, vamos atribuir para a variável resultado. Repara que, nesse caso, nenhuma das variáveis foi inicializada antes da estrutura, porque R vai ser atribuído um valor fechado para ele, e o C vai ser inicializado dentro da estrutura do laço para. Então, aqui, depois de fazer essa conta, atribuir para R, a gente vai mostrar, né, o símbolo aí de saída de dados, mostrando que 8 vezes o xzinho concatenado com o nosso contador, mais o igual, vai ser igual àquele resultado que a gente já calculou ali em cima. Então, isso aqui é a forma para a gente conseguir exibir do modo tradicional, né? 8 vezes, na primeira execução, 1 vai ser igual a 8. 8 vezes 2 vai ser igual a 16. Então, essa é a forma para a gente conseguir exibir desse modo e não exibir apenas o resultado. Então, incrementando de 1 em 1, enquanto for menor ou igual a 10. Aqui nós temos com um laço enquanto, então uma outra estrutura de repetição. O nosso contador, nesse caso, vai começar valendo 0. Então, o C foi inicializado com o valor 0. E ele, como ele foi inicializado com 0, vai ser enquanto for menor do que 10, para eu ter aqui 10 repetições, de 1 até o 10. Eu não vou exibir a tabuada do 0 aqui, né? Não vou calcular o 8 vezes 0. Por quê? Eu já começo a minha estrutura de repetição somando 1 nesse contador. Então, C vai ser igual a C mais 1. Beleza? Já somei 1. Depois eu já calculo aqui o valor em R. Então, R vai receber o valor de 8 vezes C. E aí eu vou exibir também da mesma forma como lá. 8x mais o contador, mais o símbolo de igual, mais R. E com isso eu vou conseguir exibir corretamente. Então, passos importantes quando a gente estiver usando a estrutura enquanto, que a gente não pode esquecer. Inicialização e colocar aqui dentro o incremento. Sem isso, não vai funcionar corretamente. Então, aqui nesse caso, nós temos a estrutura faça enquanto. Então, também vai começar valendo 0, também tem a necessidade de fazer a inicialização. Lembrando que eu também quero 10 execuções, então começou valendo 0, vai ser do 0 ao 9. O 10 não vai voltar a ser executado. Só que aqui dentro, o meu contador vai somando de 1 em 1. Então, quando ele entra na primeira execução, ele já vai fazer 8 vezes 1 igual a 8. E por que aqui o 9, né? Ele vai mostrar aqui, 8 vezes 9 é igual a 72. Aí ele voltou, porque contador está igual a 9. Voltou aqui. Ele já somou mais 1, então ele está valendo 10 nesse momento. E aí ele vai mostrar 8 vezes o 10 é igual a 80. E aí ele sai desse laço. Por isso que ele vai aqui enquanto C for menor do que 10. Agora nós vamos aqui para a correção do exercício 53, que era para exibir a tabuada do 1 até o 10. Então, todas as tabuadas que vão do 1 até o 10, né?
E aqui, a primeira observação é que a gente vai ter duas estruturas de repetição. Uma que vai controlar o número e outra que vai ser o nosso contador. Por quê? Eu preciso fazer a tabuada do 1 até o 10. Até o 10. Depois eu preciso fazer a tabuada do 2, do 1 até o 10. E do 3 até o 10. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai ter que ter duas estruturas de repetição. Uma para controlar o número, que vai somando de 1 em 1, e outra para controlar o contador, que também vai somando de 1 em 1. Na variável R, a gente vai atribuir, nesse caso, o número vezes o contador. E vai exibir bonitinho também. N mais o xzinho, lembrando que N é o número, mais o nosso contador, vai ser igual ao R. Observa aqui que só vai sair desse laço de dentro quando ele chegar aqui no 10. E aí, quando ele volta aqui e executa, incrementa o valor de N, aqui o valor de C é inicializado de novo. Toda vez que ele vem por esse lado, ele zera, ele inicializa novamente o valor de C. Por isso que ele sempre vai voltar a exibir do 1, tá? Então, isso talvez fique um pouco mais evidente o que acontece lá com as outras estruturas de repetição. Então, aqui nós temos o mesmo programa, a mesma proposta, só que com uma outra estrutura de repetição. No caso aqui, é a nossa estrutura enquanto. Nós vamos ter aqui três variáveis, as mesmas três variáveis, no caso. Só que aqui eu tenho a necessidade de inicializar o meu n valendo zero. E isso vai se repetir enquanto o n for menor que 10. N começou valendo zero, só que eu ainda não fiz nada com ele. Aí ele vai entrar aqui, que é o n. O nosso C também está valendo zero, só que eu também ainda não fiz nada com ele. Só que o n já passa a valer 1. E aí ele entra nessa outra estrutura com o n valendo 1 e o C valendo zero. Só que o C também passa a valer 1. Já incrementa aqui 1 no C. Faz o cálculo para armazenar lá no resultado. Calculou 1. E exibiu n, xzinho, C mais o igual, né? E exibe o valor de R. Então, ele vai exibir a tabuada lá 1 vezes 1 é igual a 1. Ele vai repetir essa estrutura enquanto C for menor que 10. Por quê, né? A gente chegou lá no 9, exibiu a tabuada do 9, aí pegou, somou mais 1, né? Porque ele voltou aqui, já somou, então colocou o 10, fez o cálculo, exibiu o valor do 10, e aí não tem por que exibir a do 11. Ele sai dessa estrutura e volta aqui. Quando ele volta para cá, o n está valendo 1. O n ainda está valendo 1. Aí ele entra, porque 1 é menor do que 10, zera o C novamente e o n soma mais 1. Então, agora vai ser exibida a tabuada do 2 com a estrutura enquanto. Nesse caso, também tem duas estruturas de repetição, uma dentro da outra, uma inteira dentro da outra, tá? Então, assim que vai ficar essa configuração aí desse exercício. A nossa última estrutura é o laço faça enquanto. Ela vai ser bem parecida com enquanto, né? Vai começar também tendo a necessidade de inicialização do n igual a zero. Quando eu entro no primeiro laço, que é o laço aqui, ó, que verifica o n, eu começo zerando o valor de C e incrementando 1 no valor de n. Entrei no segundo laço, que é esse daqui. Acho que aqui fica mais evidente que ele está inteirinho aqui dentro, né? E nesse caso, ele vai começar somando 1 no nosso C e vai aqui fazer a nossa multiplicação, que é o resultado da tabuada. E vai exibir n, xzinho, C igual a R, para todos os valores de n e para todos os valores de C.
Lembrando que ele sai dessa estrutura quando C chega até 10, né? Chega aqui, no caso, com 10 ele vai sair realmente. E vem para S e retorna. C volta a valer 0 e essa estrutura vai ser executada novamente. Ou seja, tudo que está aqui dentro, tudo que está dentro dessa parte, vai ser executado 10 vezes. Só que essa daqui executa mais 10 vezes. Então, essa estrutura de repetição vai ser executada 10 vezes, uma para cada um dos valores de n, ok? Então, novamente, tenho necessidade de duas estruturas de repetição. Eu espero que tenha ficado claro esse exercício. Vai ser necessário aí vocês entenderem essa configuração de colocar duas estruturas uma dentro da outra nos próximos exercícios. Então, se tiverem dúvidas ainda, é só mandar. Até mais!